Então, boa noite, vamos a mais um encontro. Hoje escolhi um tema diferentão, um tema aí que não tenho certeza de nada, mas eu achei muito interessante assistir uma palestra desse doutor já há algum tempo e ficou martelando na minha cabeça, sabe? Então resolvi resgatar e trazer para vocês aqui. E se vocês tiverem outras fontes também, por favor, compartilhem, né? Mas antes de falar sobre a apresentação em si, a gente já falou aqui sobre glândula pineal, né? Como funciona essa misteriosa glândula. E eu acho que o tema das religiões e da espiritualidade está sempre conectada com a glândula pineal. E ela é comumente descrita como o nosso ponto de conexão com Deus, com o divino, com o universo, né? E, e é sempre relacionada com as experiências transcendentais, né? Essas experiências que dão certeza de que a pessoa não é o corpo, é muito mais que o corpo, que tem uma alma, né? E embora muita gente nas religiões não tenha tido esse tipo de experiência, né? A maioria das pessoas são religiosas por gostarem, né? Acreditarem nos conceitos da instituição, né? Mas eu acho que a origem de todos esses, de todas as ideias religiosas são pela experiência, tá? Porque são experiências tão fortes, tão reais, que a vida das pessoas se transforma e ela tem certeza de que o que ela viu é mais real do que a realidade, né? E uma das responsáveis por esse tipo de experiência é uma molécula chamada DMT, que é fabricada pelo próprio corpo, pela pineal, aparentemente, né? E ela é misteriosa, né? Ela promove esses estados alterados de consciência. Você pode experimentar isso de várias maneiras, né? Primeiro é morrendo. Dizem que quando a gente nasce e quando a gente morre, existe aí uma enxurrada de DMT no cérebro, né? Por razões também desconhecidas, tá? Então, pessoas que têm essa situação de morrer e ressuscitar, né? Pelos procedimentos médicos, têm esse tipo de experiência, mas também através de técnicas de respiração, você chega na mesma ativação da glândula pineal, e depois com plantas medicinais, né, como a ayahuasca e outros aí, né? Então, usando essas técnicas, você expõe o corpo ao DMT, que dá todo esse efeito, né? E aí a pessoa pode achar que isso é só um delírio, né? Uma ilusão que ela está vivendo, né? Ou pode se convencer de que existe Deus, né? Que existe o Espírito. Então, para quem nunca experimentou, geralmente fala assim, foi uma alucinação, né? Mas para quem experimentou, fica a certeza de que é real, tá? E eu assisti esse vídeo no YouTube do Dr. Mauro Zapaterra. Ele é um médico formado em Harvard, e é curioso, ele estuda o líquido cefalorraquidiano, né? Em inglês é cerebral spinal fluid, CSF, né? E esse CSF é um fluido claro, né, que preenche todos os espaços dentro do nosso cérebro e na medula espinhal, né? E então tem uma variedade de funções, né? Proteger contra choques, mas também no transporte de nutrientes, na remoção de resíduos, né? Então tem toda uma função corporal, né? E
Eu vou compartilhar algumas das telas da apresentação, né? E ele faz uma conexão, então, entre a ciência, o que a ciência diz sobre o CSF e a consciência, né? Esse I am, o eu sou, né? E é muito interessante porque ele traz conhecimentos milenares e alia com a pesquisa que ele faz, né? E esse líquido CSF, bom, antes disso, ele botou esse slide aqui para dizer que o conhecimento milenar sempre falou de energia circulando pelo organismo, né? Que nós somos corpos energéticos e que você tem um campo ao redor do nosso corpo e essa energia que sobe pela espinha até o topo da cabeça, tá? Então tem desde o chakra básico até o Sahasrara, né, que no topo da cabeça. Então há milênios eles falam disso, né? E o cérebro, então, ele é todo envolto com esse líquido, né? Ele não só dentro do cérebro, como ao redor. Então, todo o nosso sistema nervoso central está flutuando no CSF, né? E no meio do nosso cérebro tem uma cavidade, né? Então, nessa cavidade está a glândula pineal e também está a glândula pituitária, ok? Essa cavidade ela é preenchida por esse líquido CSF, okay? Essa cavidade, quando eu falei sobre a glândula pineal, mostrei como os egípcios já tinham esse conhecimento, né? Mas outras filosofias também, né? Os daoístas, eles chamam essa região de Palácio de Cristal, né? Toda essa área central aqui, preenchida pelo CSF, é chamado de Palácio de Cristal. Pelos daoístas, é considerado um centro de energia espiritual vital, onde as energias Yin e Yang convergem dentro do cérebro. Tá? Então, eles correlacionam essa região com toda a questão da iluminação, do despertar espiritual, frequentemente referido como um portal para níveis mais elevados de consciência, tá? E, enfim, e os indianos também têm uma terminologia para essa região, chamam de caverna de Brahman, né? Brahman é o deus da criação, né? E essa caverna então é vista como local de origem e manifestação do conhecimento e da consciência espiritual. Também é considerado um portal para a consciência divina ou cósmica, um lugar onde o indivíduo pode se conectar com o universal. Então, é a mesma coisa, certo? E aqui também os indianos falam que é a morada da alma, tá? Essa caverna é a morada da alma, onde você tem o ponto de encontro entre várias linhas de energia que são as energias da Kundalini, né? Então, são energias que vêm crescendo na espinha, no formato de serpente, uma num sentido, outra no outro sentido, e que se encontram na caverna de Brahma, tá? Que é a morada da alma. Então, todos esses conhecimentos falam com seus próprios termos, mas falam da mesma coisa, em que aqui você tem o portal para a consciência espiritual, tá? E o líquido em si, ele tem uma abrangência muito grande no corpo. Ele não tem conexão com outros fluidos do corpo, tá? A gente tem mais ou menos 150 mililitros de CSF no corpo,
ele gira 3 a 4 vezes por dia no corpo inteiro, tá? E o corpo produz de 450 a 600 mililitros por dia, tá? Então, um processo ininterrupto, né? E que vai se renovando e desenvolvendo essa função sem parar, né? E aqui em vermelho está toda a presença do CSF no corpo. Então, não somente no cérebro, mas por toda a espinha, tá? E aí ele chega até na base da espinha, na vértebra lombar, né? E isso também tem conexão do tema da Kundalini, né? Que sai a energia daqui de baixo e vem aqui para cima, tá? E então a gente já sabe que ele tem essas funções mecânicas, né? Mas e se ele for muito mais do que isso? E se ele for a própria essência do ser humano, a nossa consciência, né? Então eles estão pensando em inverter, né? Ou seja, sempre pensaram muito na glândula pineal, na pituitária, etc. Mas agora estão colocando atenção no líquido que envolve tudo e que está em todos os lugares, né? Porque aparentemente ele tem essa possibilidade de comunicar informações para o corpo inteiro simultaneamente, porque ele está presente no corpo inteiro, né? Na parte central inteira, né? Então ele pode ter funções muito mais amplas do que a gente imaginava, né? Ele começa no embrião, quando a gente tem a formação do embrião no líquido amniótico, né? Mas com o desenvolvimento, ele vai se separando, né? Então vai criando-se uma dobra aqui, e aí ele vira um tubinho. E aí ele não é mais o líquido amniótico, tá? Então ele passa a ter uma composição própria, embora 99% seja água, tá? Mas ele tem uma composição própria e específica, tá? Ele tem uma preponderância muito grande na formação do embrião. Então, o embrião aqui de 8 semanas, ele tem uma estrutura muito avantajada, ou seja, a área que produz o CSF, ela é prioritária. Então, ela é essencial para o desenvolvimento do feto, né, do cérebro, e tudo isso é novo, né? Então, por que o líquido recebe tanta prioridade assim do nosso organismo, né? Então, tudo isso está começando a ser investigado e esse professor esse doutor está se especializando nisso, né? Ele tem papéis já descobertos bem amplos, né? Então, além de transportar nutrientes, mas tem um papel no ciclo circadiano, regulação de apetite, né? A transferência interna de células no corpo, tá? Instruções para células tronco para se proliferarem ou se diferenciarem, balanceamento iônico, né? Eliminação de resíduos, né? Ele suporta e protege o sistema nervoso central, tá? E obviamente tem um papel de resistência, de proteção física, né? E além disso, ele tem funções como um transdutor de frequências, tá? E ele pode transmitir som, pode transmitir luz, pode transmitir eletricidade, né? Então é bem misterioso e bem complexo o papel total do CSF, tá? E aqui tem algumas frases de cientistas, né, que são um tanto misteriosas, né? Então, a alma nada no CSF. É bem profundo, né?
O CSF parece agir como um campo de armazenamento e um transportador para as energias ultrassônicas e luminosas, né? Então, o outro doutor que investigou o CSF, então, ele transmite luz, né? E a última frase aqui. O Dr. Steele imaginava o líquido CSF como um intermediário no movimento da inteligência divina, canalizando a criação em segmentos embrionários, irrigando-os com forma, função e ordem de vida e inteligência para a nossa existência. Então, aparentemente, pessoas aí muito sábias já viram uma profundidade muito grande no papel do CSF. Tá? Ele acessa áreas muito específicas do cérebro, né? E aparentemente tem um papel não só de condutor, mas de instrutor também, né? De orientador. E ele acessa áreas estratégicas do cérebro de decisão, né? E aparentemente tudo tem um motivo, né, para que o cérebro funcione harmonicamente, né? E aí, esse líquido, ele banha áreas do cérebro que têm receptores, né? Essas cílias, né, do cérebro recebem luz, elementos químicos e mecânicos. Né? Então, tudo isso é transmitido pelo CSF e todas essas sutilezas são capturadas por essas cílias, esses cílios aí, e tudo tem sua razão de ser. Ou seja, é extremamente complexo e a gente não sabe exatamente como tudo isso funciona, mas parece que está tudo interconectado e sendo orquestrado pelo CSF. Essa é a hipótese. No CSF também circulam serotonina, melatonina, né? E também o DMT. E é por ali que ele chega no corpo inteiro. Tá? Então, começa com o triptofano, geralmente no intestino, né? Mas isso é transmutado pela glândula pineal em serotonina e melatonina, e aí vai regulando o ciclo circadiano. Tá? Então, é muito complexo tudo isso, né? Isso porque só está citando duas substâncias, né? Tem neurotransmissores aí que tem outras atividades, né? Então é tudo muito, muito complexo. Então aqui ele faz essa relação com conhecimento indiano, né? Em que você tem essas duas serpentes de energia, Ida e Pingala, né? E você tem um cilindro central que chama de Sushumna, tá? E quando você desperta uma energia vital na base da espinha, você tem a liberação da energia Kundalini, que vai até o topo do cérebro e ativa toda a glândula pineal, a caverna de Brahma e tudo mais, né? E é muito interessante isso, né? Porque você tem o osso sacro, né? Que significa osso sagrado, né? E ele cita aqui um trecho do Vivekananda, Swami Vivekananda, né? Que foi esse yogi aqui, né? Foi discípulo do Ramakrishna, e ele migrou para os Estados Unidos. Eu falei dele aqui algumas vezes, né? Ele migrou para os Estados Unidos e ele fez um grande trabalho lá, era uma pessoa de muita energia e ficou muito conhecido ali, né? E houve um encontro nosso que eu citei um livro chamado
Ciência Hindu Yogi da Respiração, um livro super antigo, dessa, em 1930, mais ou menos, né? Que eu encontrei no sebo. E ele dedica esse livro para o Vivekananda. Curioso, né? E aí, o autor do livro é o Yogi Ramacharaka, que na verdade é um pseudônimo, desconfia-se, né? Que seja um pseudônimo do William Walker Atkinson, que também escreveu o livro Kaivalya, desconfia-se. Porque o Kaivalya é assinado como os três iniciados, né? Então, tem informação muito interessante vindo do início do século passado, né? E o que está escrito aqui é um trecho das palavras do Vivekananda, que eu vou ler aqui. De acordo com os yogis, há duas correntes nervosas na coluna vertebral chamadas Pingala e Ida, e um canal oco chamado Sushumna, correndo pela medula espinhal. Na extremidade inferior do canal oco está o que os yogis chamam de lótus da Kundalini. Eles o descrevem como triangular em forma na linguagem simbólica dos yogis. Há um poder chamado Kundalini enrolado. Quando essa Kundalini acorda, ela tenta forçar uma passagem através desse canal oco e à medida que ela sobe, passo a passo, como se fosse camada após camada da mente se abrindo, e todas as diferentes visões e poderes maravilhosos vêm para o yogi. Quando alcança o cérebro, o yogi está perfeitamente destacado do corpo e da mente. A alma se encontra livre. A esquerda é a Ida, a direita é a Pingala. E aquele canal oco que corre pelo centro da medula espinhal é a Sushumna, onde a medula espinhal termina em algumas das vértebras lombares. Uma fina fibra emite para baixo e o canal corre para cima, mesmo dentro dessa fibra, apenas muito fino. O canal está fechado na extremidade inferior, que está situada perto do que é chamado de plexo sacral. Então, que coisa, né? Um indiano yogi ter conhecimento sobre um fiozinho na vértebra, no osso sacro, né? Que tem aqui, ó, tem um fiozinho dentro aqui, que vai dentro do líquido CSF. Impressionante a especificidade do conhecimento que eles têm, né? E aí, na experiência, então, da Kundalini, você libera uma energia que através desse fio e ele sobe por toda a medula espinhal, e é como uma corrente elétrica que libera energia até o topo da cabeça e a pessoa tem uma experiência transcendental. Tá? Então, mais ou menos como nesse desenho aqui. Tanto que nos chakras, aqui você tem geralmente uma pétala, 2 pétalas, 4 pétalas, e aqui em cima você tem 1 milhão de pétalas, né? Das flores que representam cada chakra, porque representa esse acesso total ao divino, né? A energia cósmica. Então, todos os conhecimentos milenares indicam que essa região é o portal para a experiência com Deus, né? Para se tornar um com Deus. Tá? E hoje já dá para falar que existe vasta documentação demonstrando como essa experiência ela é muito real. Né? Obviamente, cada um vai formular a sua opinião a respeito, né? Se é algo espiritual mesmo ou se é apenas uma experiência física, né? Mas é só para a gente entender que é disso que os filósofos e as religiões falam, né? Uma curiosidade é que na yoga tem um movimento chamado Kechari Mudra,
que é uma coisa muito louca. É você treinar a sua língua para entrar por dentro do nariz, né? Eles ficam treinando a jogar a língua para trás, né? E aí chega uma hora que a língua ela consegue acesso e entra em contato lá com a glândula pituitária, né? E aí o que eles descrevem é que sente-se um gosto, um néctar chamado Amrit, né? Que o doutor desconfia que seja esse líquido CSF, e Amrit significa imortalidade, né? Então tem essa curiosidade também. Imagina como é que essas pessoas fizeram isso, desenvolver essa técnica. Coisa de louco, né? E é muito impressionante mesmo. As pessoas. Eu já vi um yogi que conseguia fazer isso, jogava a língua lá para cima e meditava com a língua entrando pela cavidade do nariz. Impressionante. Enfim, tudo isso para ter essas experiências, né, divinas, de integração com o todo, de um, né, e de ter isso que eles falam de I am, né, de eu sou. Tudo é uma coisa só, eu sou. Então aqui, ó, eu sou. E aqui ele está chamando que o líquido CSF como o veículo para o eu sou. Essa aqui é uma frase do Yogananda, dizendo o seguinte: a coluna vertebral e o cérebro são os altares de Deus. É aí que a eletricidade de Deus flui para o sistema nervoso e para o mundo, e os holofotes dos seus sentidos estão voltados para fora. Mas quando você inverter os holofotes, através do Kriya Yoga, e se concentrar na coluna, você verá o Criador. Isso é o que a autorrealização ensina, a técnica da meditação, recarregando a bateria do corpo com energia cósmica. Pois não é um credo ou dogma, mas é uma ciência da alma e do espírito. Como a alma desceu da consciência cósmica para a Terra, para o corpo e para os sentidos, esse é o propósito deste trabalho. Então, ele está falando muito claramente dessa sensação de eletricidade pelo corpo, né? E eu acho que a gente consegue lembrar, né, de situações que você sente um arrepio, é uma eletricidade percorrendo o nosso corpo. E se você se acostuma a fazer um exercício, né, de yoga, que é você jogar energia para cima, você começa a experienciar essa eletricidade subindo a coluna frequentemente. E aí, dependendo do grau de aprofundamento, ele vai ganhando força e vai ficando cada vez mais intenso. Tá? Mas é isso. Deu para entender, gente? É uma coisa misteriosa, né? Mas não dá para chegar a nenhuma conclusão, mas achei que seria curioso trazer para vocês saberem. Tá bom? Como é que é essa história de jogar energia para cima? Eu perdi alguma coisa? Na verdade, quando você começa a estudar Kundalini, né, e você começa a fazer esses exercícios para desbloquear os chakras, etc., você começa a fazer vários exercícios de respiração e de contração de partes do corpo, né? Então, basicamente, se você começa a contrair lá de baixo, né, na inspiração, e vai contraindo tudo, você vai fazendo como se fosse o líquido subir, certo? Então, com isso, você vai fazendo a energia subir. Aí você vai sincronizando com essa respiração. E você vai fechando tudo e subindo. E aí tem técnicas, né? São várias técnicas para você dominar essas bandas, né? Chamam de bandas, né? Que são essas contrações, esses exercícios para você facilitar e fortalecer esse fluxo de eletricidade, de energia na coluna espinhal. Tá?
É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tem cursos para isso, se você tiver interesse, né? Para você exercitar isso e você vai melhorando sua saúde, né? Porque você está desbloqueando chakras, está fazendo tudo circular, etc. Você está conquistando mais saúde também, mas obviamente tem esse benefício, né? Esse propósito também de, de se sentir um com o todo, né? Yoga significa união, né? Um com o todo, né? Ou seja, o fundamento da yoga não é a ginástica. O fundamento da yoga é encontrar Deus. Encontrar Deus. Certo? Difícil. Requer, Bem abstrato, né? E olha que eu requer, fiz yoga por 6 anos. requer Essa intenção. energia vital, a Kundalini, é praticamente um sonho, assim, né? Mas não é metafórico. É sensorial mesmo. É uma eletricidade, é um choque no corpo. Você sente a eletricidade do corpo subindo. Tá? E então não é só uma imaginação. Você vai estimulando. Você começa com esses arrepios, né? Mas você vai estimulando, estimulando. É como se fosse um fio elétrico. Você começa a ter esse caminho mais desimpedido e você vai tendo essas Acessa experiências. essa energia vital. Exato. Tá? Mas começa lá no chakra básico mesmo, que você vai. Mas o yoga mais comum que a gente vê no mercado, eles não ensinam essas técnicas. Você tem que ir num de yoga Kundalini, Uhum. bem específico. Tá? E aí vai ser uma yoga com muita intensidade de respiração. Tá? Tem que, tem que estar disposto a respirar. Respirar com o abdômen contraindo, expandindo, enfim, tem um monte de coisa. E os mudras também, tudo tem um significado, não é Tudo só uma coisa que vai ficar bonito, né? Nossa, é Ou vai ficar impressionante. feio, né? É Mas impressionante. tudo tem um sentido, é que a gente só conhece assim, só as beiradas da yoga, né? É impressionante o conhecimento que tem ali, viu? A gente não entende nem um pouquinho dos motivos, mas está tudo amarrado, né? Então, muito interessante, fascinante. Tá bom, gente? Vamos meditar? Então, Vamos. para quem está assistindo a gravação, a gente se vê na semana que vem. Quem quiser participar da meditação também, junte-se aqui ao vivo com a gente, tá bom? Gratidão.